Shalom, shalom, tudo bem? 14º dia de oração, jejum. Vamos conversar sobre Daniel 10:5. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. Versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Algo interessante, de novo aqui, a descrição desse anjo do Senhor que aparece para Daniel é a mesma descrição que aparece em Apocalipse para descrever Jesus ressuscitado. Então, no Antigo Testamento, muitas vezes quando aparece a palavra o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, com um artigo definido, o anjo do Senhor, aparentemente é a aparição de Cristo, né, que ganhou o nome de Jesus através do anjo, né, que falou para José, e José deu o nome de Jesus. Jesus Cristo, então, aparece muito no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Quando é um anjo, aí pode ser um outro anjo. Mas é difícil de definir o anjo do Senhor, distinguir às vezes de Gabriel ou de Miguel. Mas o que de fato aconteceu? Levantei os meus olhos, olhei e vi. Ver é o resultado de olhar. Ver é o resultado de olhar. O que isso indica? Indica que para o mundo espiritual, no mundo espiritual, eu preciso desejar, eu preciso ir na direção de. Levantei os meus olhos, olho para os céus, olho para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que isso quer dizer? Indica alguém que busca no mundo espiritual, indica alguém que está querendo respostas do mundo espiritual, está querendo respostas de Deus, está buscando respostas em Deus. O contrário também é verdade. A pessoa que não levanta os olhos, a pessoa que não olha para os montes, buscando de onde me virá o socorro, a pessoa que não olha para o mundo espiritual, que não desperta os seus sentidos espirituais, que não desperta o seu olhar espiritual, ela não vai ver. Então alguns dizem, eu não acredito em Deus porque ele nunca apareceu para mim. Eu nunca vi nada. Ora, a pessoa está sempre olhando com olhos naturais, o mundo natural, tudo que ela vai ver na vida são as coisas naturais. Ela vai ver passarinhos, ela vai ver o sol, a lua, ela vai ver aquilo que ela está olhando, prédios, cidades, árvores, pessoas. Para você ver no mundo espiritual, para ver um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino, para você ver o mundo espiritual, é necessário que você olhe no mundo espiritual. É necessário que você deseje ver no mundo espiritual. Assim como o Apocalipse fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, eu preciso despertar o meu olhar espiritual, despertar o meu ouvido espiritual, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, enquanto a pessoa permanecer no mundo natural, tudo que ela vai perceber é o mundo natural. Ela vai olhar e ver as coisas naturais, ela vai ouvir as coisas naturais, ela vai sentir as coisas naturais, mas a partir do momento que ela deseja e ela se joga no mundo espiritual para olhar, ela vai ver as coisas espirituais. Ela se joga no mundo espiritual para ouvir as coisas espirituais, e então ela vai ouvir as coisas espirituais. Ela se lança em oração no mundo espiritual para sentir, perceber, receber revelações de Deus, então ela vai receber isso do mundo espiritual. Amém?
Olha aí que interessante, versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Há diferença entre homens e homens. Há homens de Deus, mulheres de Deus, e há homens naturais. Alguns vão ver, alguns não vão ver. Alguns vão ouvir a Deus, outros não vão ouvir a Deus. Os homens que estavam comigo não a viram. Quem eram os homens que estavam com Daniel? Provavelmente era toda uma comitiva. Daniel era governador, Daniel era uma autoridade, estava sempre com uma comitiva de pessoas. E essa comitiva, provavelmente, pessoas ligadas ao reino, ao governo de Ciro, Dário, aos governos babilônico, persa, medo, pessoas que estavam ao redor dele trabalhando, que não eram espirituais, que não serviam ao Deus de Israel. Então, querido, você quer ver as coisas de Deus? Então, olhe para as coisas de Deus. Olhe no mundo espiritual. Você quer ouvir as coisas de Deus? Ative o teu sentido espiritual, o teu ouvido espiritual. Ative o teu olhar espiritual. Amém, queridos? Vamos orar sobre isso. Deus, nesse dia, 14º dia de oração, jejum, nós declaramos que queremos ver a tua glória. Queremos ver as coisas espirituais. Queremos sentir a tua presença, Deus. Queremos ouvir a tua voz. Queremos perceber o peso da tua glória em nossas vidas. Queremos, Senhor, estar cercados de anjos do Senhor. Queremos mover o mundo espiritual, o sobrenatural de Deus. Eu oro, Pai, para que essas pessoas que estão nos acompanhando nesses dias possam olhar e ver as coisas espirituais. Possam olhar e ver as visões do Senhor. Quem sabe muitos não vão ver, não vão entender, não vão sentir, não vão ouvir. Mas esta pessoa vai ouvir. Eu declaro em nome de Jesus que os meus filhos, os que pertencem, que fazem parte da família apostólica Derê, são pessoas proféticas, são pessoas que têm os seus sentidos espirituais despertados, ativados, em nome de Jesus. Eu oro para que os sentidos espirituais daqueles que estão ouvindo agora sejam despertados, ativados para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Profetizo sobre a tua vida, querido, sentidos espirituais despertados. Sentidos espirituais despertados. Visão de Deus. Que você possa ouvir o que o Espírito diz à igreja, para que você possa entender a voz do Senhor. Você que é meu filho na fé, está ligado ao nosso ministério, receba em nome de Jesus espírito profético, espírito para ver, ouvir o mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, queridos.